Oi, gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri. E hoje quero trazer para vocês essa lindeza desse bolo tsunami Red Velvet. Gente, esse bolo tá com uma massa vermelhinha, fofinha, um creme de queijo maravilhoso no recheio e na cobertura. Então, quer aprender como fazer esse bolo maravilhoso? Assiste esse vídeo até o final para não perder nenhuma dica, tá? Então pega papel e caneta na mão e prepare-se para uma delícia. Então olha só, aqui nós vamos começar preparando o nosso recheio, tá? Então na panela eu tô colocando uma caixinha de leite condensado. Junto com o leite condensado eu vou adicionar 3 colheres de sopa de amido de milho. Vou diluir completamente o amido de milho aqui no leite condensado para não ficar nenhuma bolinha. Gente, recebi algumas dicas de algumas pessoas falando que o recheio ficou com gosto de amido. O amido você precisa cozinhar por pelo menos 5 minutos depois que ele engrossa e aí não fica sabor nenhum de amido, tá? Aqui nós colocamos 200 gramas de creme de leite, 100 gramas de chocolate branco, 300 gramas de creme cheese, que pode ser requeijão cremoso também. E aí nós vamos adicionar aqui 400 ml de leite. E aí nós vamos cozinhar essa mistura de fogo médio para baixo, mexendo sempre, até que essa mistura adquira uma consistência bem cremosa, lembrando que eu disse no começo. Então olha só, aqui engrossou, você vai continuar cozinhando por mais de 3 a 5 minutinhos para não ficar nenhum sabor de amido aqui, só vai ficar o sabor do creme de queijo maravilhoso, não fica muito doce, não fica um recheio salgado e é perfeito para o nosso bolo Red Velvet. Você pode usar esse bolo, esse recheio também para fazer bolo de pote, tá? Feito isso, engrossou o recheio, cobre com filme plástico, coloca para esfriar e reserva. Enquanto isso, vamos começar a preparar a massa do nosso bolo. Então, para isso, eu tenho aqui 1 colher de sopa de vinagre branco. Vou colocar esse vinagre em 240 ml de leite morno. Isso vai fazer com que o leite fique talhadinho e vai garantir que o nosso bolo fique super úmido, tá? Enquanto isso, aqui no liquidificador eu tô colocando aqui 3 ovos. Junto com esses ovos aqui, eu vou adicionar 1 xícara de açúcar. Todas as minhas medidas de xícara são de 240 gramas ou 240 ml, tá? Aqui eu tô adicionando 100 ml de óleo e vou adicionar aqui cerca de 1 colher e meia de sopa de essência de baunilha. E aí nós vamos pôr no liquidificador para bater por cerca de 3 a 4 minutinhos, ou até que essa mistura fique bem homogênea, vai ficar um creme bem clarinho. Não precisa bater na batedeira, no liquidificador você já consegue esse mesmo efeito. Feito isso, eu vou adicionar aqui 1 colher de sopa de chocolate em pó, só para quebrar o branco da massa, tá? E aí nós vamos adicionar o nosso leite talhadinho aqui, que é o nosso buttermilk. Isso vai garantir, gente, que o bolo fique super úmido e com sabor maravilhoso, tá? Junto com essa mistura, nós vamos adicionar aqui corante gel vermelho. Aqui você pode colocar, gente, corante a gosto, até atingir aqui o tom de vermelho que você quer para o seu bolo. Feito isso, acrescenta 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, e aí você vai bater somente para misturar esses ingredientes. Não pode bater muito tempo a farinha de trigo, tá? E aí, olha só, tenho aqui 2 forminhas, o aro delas é 15 por 10, está só com papel manteiga no fundo. Vou colocar metade numa forma, metade em outra forma, levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutinhos, ou até que você espete um garfinho ou um palitinho e ele saia limpinho. Assou o bolo, espere esfriar, recheio frio, vamos montar o nosso bolo, tá? Então aqui eu tenho uma tira de acetato que eu só colei com durex em volta aqui, tá? Cortei o nosso bolo em 3 fatias, coloquei uma fatia no fundo. Vou colocar aqui junto com esse bolo aqui uma caldinha de leite condensado e água, tá? As proporções são 1 caixinha de leite condensado para 400 ml de água, só diluir, já tá pronto sua caldinha. E aí, olha só, dividi o nosso recheio no meio, coloquei numa manga de confeitar e aí vou rechear o nosso bolo. Gente, a gente coloca na manga de confeitar para dar um acabamento bonito no acetato e não sujar e ficar uma apresentação bonita, tá? Vou colocar mais uma camadinha aqui de massa. Gente, esse bolo é muito gostoso e a sugestão de venda para esse aqui em específico eu vendo por R$65 e ele tem 1,5 kg, tá? Cada bolinho, então dá para ter um lucro
bem legal. E aí, olha só, vou fazer aqui mais uma camada de recheio. Lembrando que essa quantidade de recheio que a gente fez, dá para rechear os 2 bolos e uma fatia bem generosa, tá? Vou pôr a última camadinha de massa aqui. E aí, gente, olha só, eu tenho aqui a nossa cobertura, é a mesma cobertura que eu ensinei pro bolo Romeu e Julieta. Se você não acompanhou, clica no card ou na descrição. E se você tá vendo pelo Facebook, clica nos comentários que o link tá lá, tá? Aqui, ó, a nossa cobertura ficou com uma consistência mais cremosa. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de creme de leite, ou você pode colocar até o leite puro mesmo, tá? Vai misturar aqui muito bem. E aí, olha só, aqui nós vamos colocar a nossa cobertura no nosso bolo. Olha que lindo que ele fica. Essa cobertura em específico, eu preferi deixar ela um pouquinho mais firme, para ela ir caindo bem devagarinho pela lateral do bolo e dar aquele toque todo especial, tá? Então, lembrando sempre, ficou mais firme, só pôr um pouquinho de creme de leite ou de leite, tá? Aqui, pra gente finalizar, eu coloquei apenas chocolate granulado por cima, pra poder dar um charme aqui no nosso bolo, e ele já tá pronto, gente. Olha que lindeza que ficou o nosso bolo. Lembrando que cada bolinho desse eu vendo por cerca de R$65. O gasto para fazer esses 2 bolos eu gastei cerca de R$40. Então dá para ter um lucro bem bacana. Apostem nessa ideia pro Dia das Mães e já comenta aqui embaixo qual sabor de bolo tsunami que você quer aprender aqui no nosso canal, que nós estamos fazendo vários pedidos aí da galera, tá? Gostou dessa dica da Pri? É novo aqui no canal? Então não esquece, já se inscreve, ativa o sininho de notificações que tem muita coisa boa vindo por aí, tá? E se você tá vendo pelo Facebook, é só clicar em seguir a nossa página, que o Facebook vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo. Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!